Bem-vindos ao The Debate. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um dos tópicos mais polarizadores da nossa era. O Bitcoin e todo esse universo das criptomoedas. A pergunta no centro de tudo é, na verdade, bem simples. Bitcoin é o futuro do dinheiro? Uma revolução tecnológica segura, legítima, ou é só um grande cassino especulativo com riscos que lembram e muito velhos golpes financeiros? Nossa discussão hoje parte de uma análise de tudo, desde o white paper original até relatórios econômicos e investigações de mercado. Eu vou defender a visão de que o Bitcoin é sim uma inovação fundamental, um sistema monetário baseado em prova matemática e que é conceitualmente distinto de qualquer tipo de fraude. E eu vou argumentar que, na prática, o ecossistema das criptomoedas é um campo minado de volatilidade, de especulação e de riscos sistêmicos. Vou mostrar que, apesar de toda a ideologia, a sua estrutura e a sua operação compartilham características, perigosamente semelhantes às de esquemas fraudulentos, representando uma ameaça bem real para o investidor comum. Ótimo! Para começar, então, é essencial a gente entender a proposta original do Bitcoin. Satoshi Nakamoto descreveu como um sistema de dinheiro eletrônico peer-to-peer. A ideia era criar uma forma de dinheiro digital que pudesse ser enviada, diretamente de uma pessoa para outra, sem passar por um banco, por uma instituição financeira. A espinha dorsal disso é a blockchain, que funciona como um livro-razão público, imutável, e a segurança vem da prova de trabalho, o Proof of Work. Pense nisso como uma competição global constante para resolver um quebra-cabeça matemático que é extremamente difícil. O vencedor ganha o direito de adicionar o próximo bloco de transações e é recompensado com novos bitcoins. É o custo e a dificuldade disso que tornam a rede praticamente inviolável. E é por isso que é fundamental distinguir isso de um esquema de pirâmide. O Bitcoin não tem um CEO, não promete lucro, não exige que você recrute ninguém. O valor dele emerge das suas propriedades. Escassez, com um limite de 21 milhões de unidades, e uma rede que se fortalece à medida que mais gente a utiliza. A associação com golpes, tipo os casos da Unic Forex aqui no Brasil, é um abuso do nome Bitcoin por criminosos, e não uma falha da tecnologia em si. Eu entendo o seu ponto, mas essa distinção tão nítida entre a tecnologia pura e o seu uso no mundo real me parece uma forma de fugir um pouco do problema, sabe? Na prática, como que o valor do Bitcoin se sustenta? Ele depende de um fluxo constante de novos compradores dispostos a pagar preços mais altos do que os compradores anteriores. E essa dinâmica, em que o dinheiro de quem está entrando é necessário para pagar quem está saindo, é a definição de um esquema Ponzi. Não estou dizendo que é um Ponzi clássico com um operador central, mas a mecânica é, assustadoramente parecida. O ecossistema está repleto de perdas financeiras devastadoras que vão muito além do mau uso do nome. A gente viu fraudes descaradas, como o BitConnect, que prometia retornos absurdos. Mas o mais grave para mim é o risco sistêmico. O caso da Mt. Gox, uma exchange que, lá em 2014, perdeu 850 mil bitcoins de clientes. Isso não foi um acidente de percurso, foi um sintoma de um paradoxo fundamental. A promessa é de descentralização, mas, para participar, a maioria das pessoas é forçada a confiar em empresas centralizadas e muitas vezes não reguladas. A volatilidade extrema, com quedas de mais de 70% em poucos meses, invalida o uso dele como moeda. Ninguém precifica um café num ativo que pode valer 30% menos na hora do almoço. É um ativo puramente especulativo. Você toca num ponto importante sobre o valor, mas o enquadra de uma forma equivocada, a meu ver. Você diz que o valor depende de novos compradores. Mas, olha, isso é verdade para qualquer ativo. Seja uma ação da Apple, um imóvel ou ouro. O que importa é por que esses novos compradores chegam. No caso do Bitcoin, eles são atraídos pela prova criptográfica, pela segurança da rede e pela sua escassez finita. São características que o assemelham a uma commodity, como o ouro, mas com a vantagem de ser digital, divisível e fácil de transferir. Ao contrário de moedas fiduciárias, que um banco central pode imprimir sem limites, a política monetária do Bitcoin é transparente e imutável.
Satoshi criticou exatamente essa necessidade de confiar em bancos centrais para não desvalorizar a moeda, afirmando que, e eu cito, a história está cheia de violações dessa confiança. O Bitcoin substitui a confiança em pessoas pela certeza da matemática. Com todo respeito, essa comparação com ouro para mim é profundamente falha. Ouro tem milênios de história cultural como reserva de valor. Tem usos industriais e estéticos que dão a ele um piso de demanda. O valor do Bitcoin é quase inteiramente baseado na crença de que alguém vai pagar mais por ele no futuro, o que os economistas chamam de teoria do maior tolo. A utilidade dele como meio de troca é, na prática, quase nula. A rede processa pouquíssimas transações por segundo se a gente comparar com a Visa, por exemplo, e as taxas podem ser altíssimas. A ideia de que a escassez por si só gera valor ignora que a utilidade é um componente essencial. Existem milhões de coisas escassas que não valem nada. O que exatamente o Bitcoin produz ou faz para justificar essa capitalização de mercado toda? Ele produz um sistema financeiro alternativo. A tecnologia por trás, a blockchain, é o que confere o valor intrínseco. Ela está permitindo a criação de um ecossistema inteiro de finanças descentralizadas, o DeFi, e a visão de uma nova internet, a Web3. O DeFi tenta recriar serviços como empréstimos, corretagem, sem intermediários, de forma aberta e programável. A Web3 é essa ideia de uma internet onde nós, os usuários, somos donos dos nossos dados e ativos, em vez de ficarmos à mercê de grandes corporações de tecnologia. Isso não é só especulação, é a construção de uma nova infraestrutura digital. É por isso que a gente vê bancos como Santander investindo em tecnologia blockchain. Eles enxergam o potencial de eficiência, de transparência. Isso vai muito além de alguém vai pagar mais por isso. Desculpa, mas esse argumento não me convence. O ecossistema DeFi, até agora, tem sido uma réplica dos piores aspectos das finanças tradicionais, só que sem qualquer tipo de rede de segurança. A falta de regras de conheça seu cliente, o KYC, e de combate à lavagem de dinheiro, AML, o torna um paraíso para atividades ilícitas. E para o investidor comum? Ele é atraído por promessas de juros altíssimos, o tal do yield farming, e acaba perdendo tudo. A gente viu isso de forma catastrófica com o colapso do ecossistema Terra-Luna, em 2022, que evaporou 40 bilhões de dólares em dias. Era um sistema que muitos descreviam como um Ponzi algorítmico, e ele ruiu. E a Web3? A visão é bonita, mas a realidade é que ela depende de pontos de centralização, como a empresa Infura, que serve como um portão de entrada para a rede Ethereum. Se a Infura cai, uma grande parte da Web3 descentralizada cai junto. Mas aí você está confundindo as falhas de aplicações construídas sobre a rede com a rede em si. Isso nos leva a um ponto crucial, a diferença entre a segurança do protocolo e a segurança das empresas do ecossistema. O protocolo Bitcoin em si, ele nunca foi hackeado. Em mais de uma década funcionando 24/7. Isso é um feito de engenharia de segurança sem precedentes. As falhas que você cita, como o Mt. Gox ou o colapso mais recente da FTX, foram falhas de empresas privadas centralizadas. São como um banco que é assaltado ou vai à falência. A proposta do Bitcoin é justamente dar ao indivíduo a opção de não depender desses intermediários. A verdadeira descentralização significa que, se você proteger as suas chaves privadas, nenhum governo ou entidade pode censurar suas transações ou confiscar seus fundos. É soberania financeira. A responsabilidade é do indivíduo e isso representa liberdade. Essa liberdade soa bem na teoria, mas na prática é um risco extremo e impraticável para a esmagadora maioria da população. Sendo bem realista, que porcentagem das pessoas você acredita que está preparada para ser o seu próprio banco sem nenhuma rede de segurança? A perda de uma chave privada significa a perda permanente e irrecuperável dos seus fundos. Não existe um esqueci minha senha ou um gerente para te ajudar. Tem histórias famosas, como a do homem que jogou fora um HD com o equivalente a centenas de milhões de dólares em Bitcoin.
Isso não é só um descuido, é um bug fundamental no design de um sistema que pretende ser usado por todos. E a suposta descentralização também é um mito na prática. O poder de mineração que valida as transações está concentrado num punhado de grandes pools. E, como eu já disse, a liquidez e o acesso ao mercado dependem de exchanges centralizadas que viram alvos de hackers e reguladores. A falência da FTX não foi um caso isolado. Foi um sintoma de que o ecossistema continua a criar esses pontos centralizados de falha que geram perdas massivas. Eu não me convenço com essa linha de raciocínio porque a evolução do ecossistema está abordando esses pontos. Hoje, existem carteiras de hardware, dispositivos físicos que guardam suas chaves offline, tornando o roubo digital quase impossível. Para quem não quer essa responsabilidade, estão surgindo serviços de custódia mais seguros e regulados. A tecnologia evolui, né? Sobre a mineração, a existência de pools é uma questão de eficiência para suavizar a receita dos mineradores, não de controle centralizado. Seria economicamente irracional para um pool tentar atacar a rede. Um ataque bem-sucedido destruiria a confiança no Bitcoin e, consequentemente, o seu valor, aniquilando o valor dos equipamentos caríssimos e do próprio ativo que eles mineram. O sistema é projetado com incentivos econômicos para manter todo mundo honesto. Mas esse mesmo mecanismo de segurança baseado em incentivos econômicos tem um custo externo que a gente não pode ignorar. E esse custo nos leva direto ao dilema energético. O mecanismo de Proof of Work é, por design, um sistema de consumo massivo de energia. A segurança da rede, da qual você tanto se orgulha, está diretamente atrelada ao gasto energético. Quanto mais segura a rede, mais energia ela precisa consumir para se proteger. Isso torna o modelo ambientalmente insustentável. A rede Bitcoin consome uma quantidade de energia comparável à de países como a Argentina ou a Suécia. E tudo isso para processar um volume de transações que é uma fração minúscula do que os sistemas de pagamento tradicionais fazem. Isso não é um detalhe técnico, é uma falha fundamental de design. O debate energético é frequentemente descontextualizado e muitas vezes apresentado de forma alarmista. Sim, a rede consome muita energia, mas essa energia não é desperdiçada. Ela é convertida em segurança digital para uma rede monetária global que vale centenas de bilhões de dólares. É o preço que se paga por um sistema que não precisa de exércitos ou bancos centrais para se proteger. Além disso, a indústria de mineração é globalmente competitiva e, por isso, ela é incentivada a buscar as fontes de energia mais baratas do mundo. Muitas vezes, essas fontes são renováveis, como hidrelétricas em locais remotos ou energia que seria desperdiçada, como gás natural queimado em poços de petróleo. A narrativa ignora essa busca por eficiência e o fato de que a mineração pode, na verdade, incentivar a construção de infraestrutura de energia renovável. Eu vejo isso de uma forma completamente diferente. Chamar de busca por eficiência não muda o fato de que o consumo absoluto de energia é colossal e tem uma tendência de crescimento. Vincular a segurança de um sistema financeiro a um consumo de energia cada vez maior me parece uma trajetória insustentável no século XXI, especialmente no meio de uma crise climática. A defesa de que o Bitcoin usa energia excedente ou verde é contestada e muito difícil de verificar. Muitos estudos mostram que a matriz energética da mineração ainda é predominantemente baseada em combustíveis fósseis. E o ponto mais importante é que essa gastança de energia não é uma necessidade. Existem outros mecanismos de consenso, como o Proof of Stake, a prova de participação, que outras criptos grandes como o Ethereum já adotaram e que consomem mais de 99% menos energia. A insistência do Bitcoin no Proof of Work parece mais um dogma do que uma necessidade técnica. No final, o fato é que o modelo exige um custo ambiental enorme que o mundo inteiro paga, não apenas os mineradores. No fim das contas, para mim a questão é a seguinte. O Bitcoin e a blockchain são uma inovação fundamental que muda o paradigma da confiança em instituições, que são falhas, para prova matemática, que é verificável. Problemas como a volatilidade, o uso ilícito e até o debate energético são desafios inerentes a uma tecnologia disruptiva e tão jovem. Não são falhas fatais.
A resiliência do sistema por mais de uma década, a crescente adoção por investidores institucionais e o florescimento de um ecossistema financeiro alternativo em torno dele são provas do seu potencial transformador. É essencial distinguir a ferramenta, que é neutra, do uso que algumas pessoas fazem dela. E, a meu ver, apesar de todas as promessas ideológicas, o ecossistema de criptomoedas opera na prática como um ambiente de especulação de altíssimo risco, totalmente inadequado e perigoso para o cidadão comum. A volatilidade extrema, a prevalência de fraudes e hacks, a falta quase total de proteção ao consumidor e o custo ambiental insustentável do Proof of Work são problemas fundamentais e não apenas dores de crescimento. A ideia de descentralização total, embora nobre, permanece um ideal distante. A realidade continua nos mostrando pontos de falha centralizados que geram perdas catastróficas. E a promessa de uma revolução financeira ainda não se materializou de forma segura, estável ou útil para a sociedade em geral. A persistência dessas duas visões tão opostas apenas reflete a profunda complexidade e a natureza verdadeiramente polarizadora dessa tecnologia. Exatamente. E o material que a gente explorou hoje oferece caminhos vastos para que cada um aprofunde a sua própria análise e decida por si mesmo qual visão do futuro das finanças lhe parece mais plausível.